concordam? 100%. Hã? 100%. 100%. Vocês concordam também? 100%. Óbvio. O Flamengo não tá jogando. O Flamengo tá jogando. Flamengo jogou Veja, em tanto que contra-ataque. O Flamengo fez um jogo contra um time que é ruim. O que a gente falou aqui que o Fluminense, se o Fluminense ganhasse o jogo e chegasse à final da Taça Guanabara, não seria surpresa nenhuma. Pelo futebol que o Fluminense está jogando e pelo futebol que o Flamengo não joga. E ontem eles se confrontaram. E a gente viu a diferença. O elenco do Flamengo é muito melhor que o elenco do Fluminense. O time do Fluminense é melhor que o time do Flamengo. É isso, exatamente. Percebe? O elenco, percebe? Percebe. O elenco, muitas vezes um elenco, você não consegue transformá-lo num grande time. Por incapacidade dos jogadores, do treinador, seja lá do que for. Seja lá do que for. É inadmissível, é inacreditável a capacidade. Gente, não pode. O Flamengo não pode jogar com os jogadores que tem no estádio, que é praticamente a casa dele. Com 70%, 80% da torcida era dele. Tem Gabriel, tem Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. E por aí vai. O Uribe entrou depois. Depois o Rasqueta também não saiu jogando. Fuejar, etc. Você pega um Fluminense que não tem no papel nenhum jogador que você pode confrontar com o jogador do Flamengo. Nenhum. Se o Pedro estivesse jogando, você poderia dizer, olha, o Pedro jogaria no Flamengo. Talvez o Ione Gonzalez. Talvez. Talvez. Mas mesmo aí você pega um time desse, você confronta com o Flamengo, você fala assim, olha, foi o que você falou ontem. Não é possível que o Flamengo vai perder. Perdeu. Sabe por que perdeu? Porque o Flamengo não é um time hoje. E aí a gente tem que cobrar do treinador. É o treinador que é o responsável por fazer um elenco se transformar num time. O que fez o Fernando Diniz com o Fluminense? Ele pegou um elenco bem mais modesto e transformou num time de futebol. Usando os métodos dele. O Fluminense ontem teve 61% de posse de bola. É inacreditável o Flamengo jogar em casa com a sua torcida e ser massacrado do jeito que ele foi pelo Fluminense, gente. Eu cometi um erro aqui ao dizer que no começo, há umas semanas atrás, que o Flamengo tinha a obrigação de no campeonato carioca passar por cima de todo mundo. Desse jeito não tem. Não, continua tendo a obrigação, só que não vai passar. Não vai passar. Por quê? Porque o Flamengo acha que só nome vai resolver. Não resolve. O Flamengo chegou invicto à semifinal da Taça Guanabara porque estava jogando e fazendo vitórias com base na qualidade dos seus jogadores. O Flamengo não tem nada. Absolutamente nada. E eu volto a dizer aqui. Flamengo cometeu um erro. Entre o Abel e o Dorival, eu ficaria com o Dorival. Claro, estava eu ficaria com o Dorival. Evoluindo com o Dorival. Estava evoluindo, ele já estava lá, já estava montando o time. E outra coisa, e a gente falava isso no começo do ano. Eu acho o Dorival hoje mais capaz do que o Abel. O currículo do Abel é muito melhor do que o Dorival. Hoje, o Dorival é mais técnico do que o Abel. Só que dentro do Flamengo, ninguém teve essa sensibilidade. Na gestão passada, o Bandeira deixou muito claro. Se eu for eleito, o Dorival continua. Ele deixou claro isso. Quer dizer, parece que o Flamengo não aprende. Todo ano é a mesma história. Começa um trabalho do zero. Começou do zero com o Zé Ricardo, começou do zero com o Barbieri, começa do zero com o Abel. Já tinha um trabalho sendo feito com o Dorival, gente. Não era qualquer uma criança, não é um aprendiz de treinador. É um treinador que já foi campeão da Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, já montou grandes times e estava fazendo do Flamengo um time extremamente competitivo. Aí os caras vão lá, mexe por quê? Por questões políticas. E nome? Eles, por que? Não, é o técnico do Bandeira. E o Abel tem muito mais nome. Nome, olerite, contra-cheque, hoje em dia, não ganham jogos de futebol. O Cruyff foi o primeiro a dizer isso. Dinheiro não entra em campo. O técnico do Celtic, ontem que eu fiz o jogo aqui da Europa League, o Brendan Rodgers,
Vocês conhecem. Que era do Liverpool. Que era do Liverpool. Chegou e falou o seguinte: o orçamento do Valência é muito maior do que o meu. Mas só que no campo, eles não conseguem colocar 12 jogadores. Eles vão ter que jogar com 11. E o meu time também vai jogar com 11. O Luciano, que fez o gol, falou isso. Exatamente. Então é inacreditável a incapacidade, a incompetência da direção do Flamengo em montar time de futebol, escolher técnico de futebol. Aí quando eu venho aqui e digo que o time do Cruzeiro é melhor que o Flamengo, que o Palmeiras é melhor que o Flamengo, que o Grêmio é melhor que o Flamengo, os caras escrevem aí que eu sou anti. Eu não sou anti nada. Nada. Eu só tenho um time, que é o Santos. Só. Os demais eu observo com muito cuidado, com muito carinho. Com muito cuidado. Eu não torço contra ninguém. Contra ninguém. Contra ninguém. Agora, não dá para aceitar passivamente o Flamengo jogar o que jogou de maneira covarde contra o Fluminense. Jogando atrás da linha do meio campo. O Fluminense dominou o jogo completamente. Completamente. Foi melhor o jogo inteiro, o Fluminense. Mereceu muito. Não, mereceu, lógico, mereceu a vitória. E outra coisa, esse goleiro jacaré, hein? Braço Também curto. achei que falhou. Braço foi assim no gol contra o Corinthians, na Arena de Itaquera. Pula e a bola passa por baixo. Quando o Corinthians ganhou, foi 1-1 aquele jogo, né? Foi 1-1. Foi assim, é só, nós temos gol aí. Foi igualzinho. É defensável essa bola. Eu não entendo como é que o César não é titular desse time do Flamengo. O Arrascaeta aí também, Sormani. Péssimo. Pô, manda a bola no lateral ali, ó. Mal. Mas quando Tem eu falava... Tem uma desculpa o Arrascaeta. Não fez pré-temporada, não está jogando, está entrando aos poucos ao time. É uma desculpa. Errou. Foi uma falha que redundou no gol. Mas ali não é físico, hein? Ali foi displicência dele. Claro. Foi displicência. Tudo bem. Talvez até por conta disso. Ok. Agora, eu não consigo entender o seguinte. Técnico tendo a mania de querer acomodar o jogador. O que é que você fala? Sim. Escuta, o César é mais goleiro que o Diego Alves. Por que não joga o César? Porque o César é um coitadinho. E o Diego Alves jogou no Valência, pegou pênalti do Beto. Eu falo, Sormani. O Flamengo, enquanto o Flamengo pensar em glamour e não pensar em futebol, vai continuar jogando dessa forma. Isso vale pra zaga, desculpa, viu, Facincani? Isso vale pra zaga também, viu, Sormani? O Léo Duarte é melhor do que Rodolfo, o Léo Duarte é melhor do que o Rodrigo Caio. Melhor? Tá no banco. Então, é o que eu falo. O Flamengo é o time que hoje vive do glamour. Hoje não. Vive da manchete. Desse jeito, O Flamengo quer manchete, ele não quer elenco, ele não quer futebol, ele não quer montar uma estrutura. Se o Flamengo pensasse em futebol, a primeira coisa que ele se reforçaria com laterais, com zagueiros, traria um segundo volante muito melhor que o Ilharão, que mais uma vez passeia em campo, que é um atleta que, olha, não entendo tanto amor e justificativa para ser titular. O Santos vai se dar bem com o Jean Lucas, que é bom jogador, é bom garoto, tem disposição, tem futebol, tem aplicação, é simples. O Flamengo vive num mundo de fantasias que tem que acabar. Essa diretoria que entrou com o pé no peito prometendo títulos, ela tem que prometer simplicidade antes de prometer títulos. Prometer trabalho, prometer construção de um elenco, prometer resolução de problemas dentro daquilo que o Flamengo hoje necessita, que é você formar uma estrutura. O Flamengo, de novo, enquanto ficar pensando em agradar a arquibancada com contratações de peso, sem se esquecer que o problema não está somente na ausência ou de peças que decidam e também em um elenco que possa construir um time para que essas peças decidam, o Flamengo vai continuar desse jeito. Pegando times que no papel não são tão bonitos, mas que na prática dão um banho no Flamengo. Como foi o caso do Fluminense, como pode ser o caso do Vasco esse ano. O Botafogo, eu acho que é o que está numa condição muito inferior aqui no Rio de Janeiro. Então é o que eu falo. Tem que acabar com essa história do Flamengo de jogadorzinho puxando calção, de jogadorzinho pintando o cabelo, e vamos jogar assim, e regulamento em braço do braço, e etc e tal, e vamos acordar pra vida, amigão. E vamos jogar bola, ganhar campeonato. E vamos resolver. Depois você pinta o cabelo. Depois você brinca, depois você vai fazer a manchete, depois você vai fazer videozinho com amigo, você vai postar na rede social. Primeiro resolva dentro de campo com simplicidade. O que o torcedor não quer saber, se você tem o cabelo bonito, se você faz a barba antes do jogo, se você tem tatuagem na coxa, não quer saber disso. O cara quer saber se você vai entrar em campo, Gabigol, e quando você deu o drible ali, e afundar o goleiro, e não bater que nem ali. Esse lance aí ele chegou cansado. Sabe, pô, brincadeira. Mas chegar cansado é toda vez uma desculpa. Um chega cansado, o outro com a pré-temporada não sei o quê, o outro não sei o quê, o ano todo o Flamengo tem uma desculpa. E cadê o que resolve? Fluminense Futebol Clube.
Tem que enaltecer Também, o mas lógico que tem, que é um time todo simples mundo e que falou, joga futebol. Eu vou me penitenciar. Eu disse, eu estou preocupado com o Fluminense no início da temporada. Mas o Fluminense contratou um treinador que, neste momento, eu não sei daqui a 4 meses, daqui a 5 meses, o que vai acontecer. Eu não tenho bola de cristal. evoluindo, a minha bola de cristal acho que quebrou. Então é o seguinte, nesse momento, ele deu padrão de jogo. Todo mundo pede padrão de jogo. Eu não estou pedindo pro Flamengo padrão de jogo. Quem tem padrão de jogo é o Vasco, é o Fluminense, os dois que vão fazer a final do campeonato. A gente sabe como esses times jogam. A gente sabe, quando eu disse aqui que o Fluminense iria ganhar o jogo por 1-0, não é porque eu tenho bola de cristal, porque eu vi o Flamengo jogar e vi o Fluminense jogar. O Flamengo só jogou uma partida boa. Foi na final, a última partida da fase de grupo. Foi no Cabo Friense. E muito mais, porque convenhamos, o Cabo Friense não, é outra coisa. É pra rachar o cano, né, gente? Viveu também naquele jogo às custas das individualidades. Gol de bicicleta. Exatamente. É o Diego, é o Gabriel, é o Bruno Henrique. Então vive disso. Quando pega um adversário mais difícil, organizado, como é o Fluminense, se dá mal. Sabe o paralelo que eu faria, O Fluminense não tem esse brilho, esse glamour. Não, acho que o Fluminense tem brilho, sim. Tá? Não, mas os caras não, brilho tem, de jogar bem. Todo mundo falando. Teve um rapaz que falou: o elenco não é valorizado. se o Fluminense ganhar do Flamengo, vai ser pra mim uma surpresa Claro do não, tamanho do Maracanã. Isso é com você, viu? Não vai ficar no Twitter ainda. Fica aí com a cabeça baixa no celular. Ele não falou uma palavra até agora. No programa. Ele não falou uma palavra até agora. Tudo bem, a gente respeita. Mas nem tem por que falar. Ele tá completamente encaixotado. Tá chorando. Não, pode chorar, pode fazer o que ele quiser. Vai se pirulitar agora lá. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. O Fluminense mostrou a sua capacidade dentro do campo. Parabéns para o Fluminense, capaz, organizado. E a bola que o Rodolfo pegou de cabeça, hein? Aquela foi a defesaça, hein? Também no Rodolfo. Também no Rodolfo. E outra coisa, quando mudou, botou os caras para jogar, botou o Marquinhos Calazan para correr, para infernizar a vida do Flamengo. Poxa vida. O Fluminense amassou o Flamengo. Poxa o presidente Abad, Pedro Abad, né? Presidente do Fluminense. O presidente, o senhor não falou que a federação está contra o Fluminense? Mas se tivesse contra, o Fluminense não ganhava ontem. Então, gente, vamos parar com isso também, tá? Vamos parar com isso também. O Fluminense reclama. Ok, reclamou daquele pênalti contra o VAR. Em cima do Bruno Silva. Foi pênalti. Foi pênalti. Não pode tirar o time do campeonato. Não vai tirar o time do campeonato. Não vou botar o Ganso para jogar. Quer dizer, e outra coisa. Olha como esse time tem pra onde crescer, o Fluminense. Tem o Ganso pra entrar. Tem o Ganso e tem o Pedro. Já pensou esses caras jogando? Tem o Ganso e tem o Pedro. Pra entrar no time do Fluminense. Até roda o Daniel, né? Vai rodar o Daniel, vai rodar. Eu acho que o da beirada. O Gonzalez hoje é embaçado. Não, o Ione não sai. O Ione vai abrir. Aí você tem Everaldo e o Luciano brigando por posição. Mas enfim, é um elenco. É um elenco. Você tem opções. Coisa que ontem, por exemplo, o Fernando Diniz. Ele olhava pro banco dele, ele não tinha tantas opções. Teve que botar o Marquinhos Calazan. Exatamente. O Abel olha pro banco dele, ele tem opções. Ele tem opções. Só que os caras estão aqui. Ô, Sormani, teve um lance no final da partida. É o Cheirinho, aí vem o deboche do Cheirinho. Somos o Flamengo. Mas não teve ninguém no final da partida. Funciona. Teve um lance no final da partida, vocês vão lembrar, vocês que estavam vendo aí o jogo do Fluminense com o Flamengo. 3 lances ali, Flavinho, no final do jogo, que o meio-campo do Fluminense pegou a bola e o Flamengo estava recuado. Os caras, ao invés de lançarem a bola, porque é praxe, final de jogo, olha, joga desespero, joga pra dentro da área lá e tenta o cabeceio. Os caras em nenhum momento perdia a bola, voltava, distribuía, tentava colocar de novo ali numa condição ali pra pegar no mano a mano e não rifaram a bola. É muito legal. Isso aí é padrão de jogo. Não, que é o muito legal Fernando Diniz quando um elenco compra a ideia do técnico, né? Porque o Fernando Diniz teve essa história recente no Audax, que encantou todo mundo. Chegou à final do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, jogando com aquela filosofia e tal. Depois, no ano seguinte, ele foi rebaixado com o Audax, porque ele perdeu o time inteiro. Perdeu o time inteiro. Aí caiu em, não vou dizer em desgraça, mas ele saiu do radar dos grandes times. Ele voltou agora, no ano passado, quando ele chegou ao Guarani e o Atlético Paranaense o contratou. E eu lembro que o presidente do Atlético Paranaense, o presidente não, o Petralha aqui, que ele é mesmo. Presidente do conselho. Ele garantiu que ele ficaria, mesmo se o Atlético fosse rebaixado. Não conseguiu manter a palavra. E aí o cara vem pro Fluminense, pega um time muito modesto, em crise, com problemas financeiros, problemas de estrutura, tudo de errado que pode ter, que a gente vê muito aqui no futebol carioca.
e consegue fazer em poucos meses um time jogar bem. Não, e é gostoso, então, é prazeroso de ver, o Fluminense jogar. É legal, e é gostoso de ver os jogadores comprando. Você vê o gol foi aos 47, o Mano tem toda a razão. Aí hoje o discurso com todo mundo o discurso hoje era outro. Oi? Ué, mas não foi. Não foi. Por isso que não foi. Seja humilde, seja humilde. Sabe o que acontece? 1-0 então acabou. Deve ser igual eu. Acabou. Sabe o que acontece? Olha lá, 3 jogadores. É o passe de primeira e a virada. Olha o passe, pô. O Ione Gonzalez, ele levanta a cabeça. E o Luciano vem indicando com o jogador, ele faz um passe. Então a Arrascaeta deu o gol pro Fluminense. Isso é coisa linda. O Rodrigo Caio cai que nem um saco de batata. Mas quem matou o Flamengo mesmo foi o Abel, ele tem razão. Deixa eu só concluir. Quis jogar só no contra-ataque. O Flamengo, o tratamento que a gente, imprensa em geral, concede ao Flamengo é mais ou menos o mesmo tratamento que a imprensa em geral concede aos times brasileiros contra os times argentinos pequenos. Aí foi pro Mano. Não, mas foi um pouco pra ele também mesmo. Não, mas isso tem vale pra todo mimimi, mundo. não. Porque você... Você ontem... Ele tá louco pra pegar você. Esculhambou o Mano porque o Mano desprezou o Talheres. Ele fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa com o Fluminense. Não, vou Porque o Flamengo tem um time de estrelas. E isso aqui no Rio de Janeiro, Você não ia falar? muita gente pega muito no meu pé porque eu sou anti-Flamengo, sei lá o quê. Você não vai dar pra ele? O Flamengo vive dessa coisa do oba-oba, das estrelas, agora Mengocentrismo, do mengocentrismo. Isso quando a gente faz essa crítica, alguns fazem, não é porque a gente não gosta do Flamengo, é porque isso é prejudicial ao Flamengo, isso é nocivo ao Flamengo. Quando alguém chega e fala assim, pô, mas não é desse time, beijo, né, ontem. Vai ganhar de quem? Porque tem Diego, porque tem Bruno Henrique, porque tem não sei o quê, porque tem Arrascaeta, né? Isso não é o suficiente. Eu não quero interromper ninguém. A perseverança do Fluminense, o trabalho sério do Fluminense parece que acabou se impôs ao Flamengo. Agora posso falar? Não, dos comerciais. Vamos traz a vassoura aqui que nós vamos pegar os carros dele aqui. Primeiro que a comparação não foi igual. Quando o Mano falou do Tadjeres, foi quando o Mano citou história, tradição, camisa do São Paulo. E elenco. Você falou história, São Paulo é trimundial de Libertadores. Falei de elenco também. Eu não falei ontem que o Fluminense é time pequeno, que não tem história, tradição e camisa. O que eu falei é que, na minha opinião, o Flamengo tem um time muito melhor que o Fluminense.